Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. São Bento de Núrcia, rogai por nós. Olá, meus queridos irmãos e amados amigos do apostolado do Café Católico. Estamos mais uma vez aqui em mais um podcast e dessa vez o santo de cada dia para o dia 11 de julho. O grande São Bento de Núrcia. Em 1964, o Papa Paulo VI declarava São Bento o padroeiro principal da Europa, tributando desse modo justo reconhecimento ao santo a quem a civilização europeia deve muito. Nascido em Benedetto da Nórcia, ou Núrcia, foi um monge da Itália, um monge italiano, fundador da Ordem dos Beneditinos, uma das maiores ordens monásticas do mundo. Foi o criador da regra de São Bento, a Santa Regra, um dos mais importantes e utilizados regulamentos de vida monástica, uma inspiração de muitas, que inspirou muitas outras comunidades religiosas, uma grande inspiração. Era um irmão gêmeo de uma outra santa, também conhecida como Santa Escolástica, a irmã dele. Foi designado patrono da Alemanha também. São Bento é venerado não apenas por católicos, como também pelos católicos orientais, os ortodoxos. Foi o fundador da abadia do Monte Cassino, na Itália, que foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, ela foi restaurada. 4 anos antes do seu nascimento, São Bento nasceu em Núrcia pelo ano do século V, o ano de 480, o bárbaro rei dos Érulos matou o último imperador romano. Fechou definitivamente o capítulo do domínio de Roma. A sobrevivência da cultura romana só foi possível através do empenho religioso e cultural dos monges da Igreja. Com São Bento abre-se precisamente o glorioso capítulo da vida monástica ocidental. Bento pertencia à influente e nobre família anícia e tinha uma irmã gêmea, como dizemos, a irmã Escolástica, que também foi fundadora e santa da Igreja. Era ainda muito jovem quando foi enviado a Roma para aprender retórica e filosofia. No entanto, decepcionado com a vida mundana e superficial da cidade eterna, retirou-se para Enfide, hoje é chamada de Afile, levando uma vida ascética e reclusa, passou a se dedicar ao estudo da Bíblia e do cristianismo. Ainda não satisfeito, aos 20 anos de idade, isolou-se numa gruta em um monte chamado Monte Subiaco, sob a orientação espiritual de um velho monge da região que era chamado Romano. Assim viveu por 3 anos, na oração e na penitência, estudando muito. Depois agregou-se aos monges de Vicovaro, que logo o elegeram o seu prior. Aquele que comanda, que rege e que governa o mosteiro é chamado de abade. Mas a disciplina exigida por Bento era tão rígida que esses monges indolentes tentaram envenená-lo. Segundo o seu biógrafo, ele teria escapado porque, ao fazer o sinal da cruz, ao benzer o cálice que lhe fora oferecido com veneno, o mesmo cálice se partiu em pedaços. Bento abandonou então o convento, o mosteiro, e na companhia de mais alguns jovens, entre eles 2, um chamado Plácido e o outro Mauro,
emigrou para Nápoles. Lá, no sopé do Monte Cassino, onde antes fora um templo pagão, construiu o seu primeiro mosteiro. Era fechado dos 4 lados como uma fortaleza e aberto no alto como uma grande vasilha que recebia a luz do céu. O símbolo e emblema que escolheu foram a cruz e o arado, que passaram a ser o exemplo da vida católica dali em diante. As regras rígidas não poderiam ser mais simples. Ora et labora. Reza e trabalha. Ora e trabalha. Acrescentando-se a esse lema, leia, pois para Bento a leitura devia ter um espaço especial. Era um dos lemas. Leia. Devia ter um espaço especial na vida, a leitura do monge. Principalmente a leitura das Sagradas Escrituras. Desse modo, estabelecia-se o ritmo da vida monástica, o justo equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, para manter o ser humano em comunhão com o seu Deus. Ainda registrou que o monge deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não detrator, não murmurador. A oração e o trabalho seriam o caminho para edificar espiritual e materialmente a nova sociedade sobre as ruínas do Império Romano, que acabara definitivamente. Nesse período tão crítico para o continente europeu, esse monge, São Bento, tão simples e por isto tão inspirado, propôs um novo modelo de homem, aquele que vive em completa união com Deus, através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para lavrar a terra. A partir de São Bento, criou-se uma rede monástica que possibilitou o renascimento da Europa. Celebrado pela Igreja, no dia 11 de julho, ele teria profetizado a morte de sua irmã e a sua própria morte. São Bento não foi o fundador do monaquismo cristão, que já existia havia 3 séculos já no Oriente, mas merece o título de pai do monaquismo ocidental, que ali só se estabeleceu graças às regras que ele elaborou para os seus monges, hoje chamados beneditinos. São Bento de Núrcia, pai do monaquismo ocidental, rogai por nós.